O ano de 2026 deve ser marcado pela influência do El Niño, um fenômeno climático que altera os padrões de chuvas, ventos e temperatura. As previsões para esse ano mostram que esse fenômeno poderá ser potencializado, sendo classificado de Super El Niño. O meteorologista Bruno Baini, do Centro de Pesquisas Meteorológicas Climáticas Aplicadas à Agricultura, o CEPAGRE, da Unicamp de Campinas, vai nos falar um pouco mais sobre esse fenômeno e o quanto ele pode nos impactar. E assim, de modo geral, o El Niño é um fenômeno natural, ele sempre ocorreu e é o que a gente chama de mecanismo de variabilidade climática. A gente tem as nossas estações razoavelmente marcadas, definidas, e esse El Niño, assim como o Laninha, né, eles promovem perturbações temporárias que duram geralmente de 9 a 18 meses, nos regimes de temperatura e precipitação ao redor do mundo. Ele muda alguns padrões de circulação geral da atmosfera, e aí ele impacta a América do Norte, América do Sul, a partes da África, da Ásia e assim por diante. Então é algo natural que ocorre a cada 2 a 7 anos, são ciclos irregulares, e a gente categoriza esse fenômeno de acordo com a sua intensidade. Então a gente tem situações de neutralidade, tá? Que a gente não está sob essa influência direta, e aí a gente tem as intensidades fraca, moderada, forte ou muito forte. Isso tem a ver com o quão aquecidas, no caso do El Niño, estão as águas do Pacífico Equatorial. E aí isso diz respeito ao quão prováveis são os impactos decorrentes desse fenômeno. Tá? E na questão do Super El Niño, não é uma classificação científica, né? Não está dentro das categorias que a gente estabelece, mas é uma forma de tentar expressar que é um El Niño marcante pela sua intensidade. Então nós tivemos a recorrência de El Niños muito fortes é bem baixa, né? Mas e aí, né, para tentar talvez expressar o quão potente pode ser esse fenômeno, as pessoas têm usado esse termo Super El Niño, ou até para dizer que esse que está sendo previsto pode ter algum destaque especial. Bom, em termos da ocorrência do El Niño em si, ela está praticamente certa, né? Deve se desenvolver já no começo do segundo semestre desse ano. Então, a gente tem essa confiança, né, que a gente vai ter de fato um El Niño, então a gente já pode esperar impactos decorrentes desse El Niño. A maior incerteza está ainda no quão intenso ele vai ser, né? A gente tem mais da metade das chances dele se enquadrar nas categorias de forte ou muito forte, né? Então a gente espera que ele vá ser um El Niño de grandes proporções, de grande magnitude, mas ainda tem alguma margem de incerteza e a gente vai saber isso nos próximos meses, à medida que a gente vai avançando aí para o segundo semestre mesmo. Esse El Niño, ele, embora ele comece a se configurar já no começo do segundo semestre, a intensidade máxima dele deve ocorrer ali por volta da transição de primavera e verão. Bom, o fenômeno El Niño, ele causa alguns impactos que a gente classifica como sistemáticos, né, em várias partes do globo. No Brasil, a gente tem 3 regiões principais que sofrem a influência desse fenômeno. A gente tem a região sul, a gente tem o sudeste e partes do norte e do nordeste do país, ali mais a faixa equatorial mesmo. Né? E no caso do sul dessa faixa norte do país, tem a ver com a chuva, excesso ou falta. Né? E aqui para o sudeste do Brasil, o que tem de típico, que tipicamente acontece, são impactos nas temperaturas. A gente tem temperaturas acima da média, né? E representar aí ondas de calor, períodos quentes, sucessão de dias quentes. Às vezes a gente até tem alguma influência que a gente pode atribuir na questão das chuvas, mas isso não é algo sistemático, não é algo que ocorre sempre, né, de uma forma. Mas nas temperaturas, sim. Como a gente teve no último El Niño que a gente teve, foi um El Niño forte, ali em 2023 para 2024, a gente teve muitas ondas de calor, né, aqui na região, períodos muito quentes, recorrentes, persistentes. Então, esse é o principal impacto que a gente espera. E, geralmente, isso ocorre com maior intensidade justamente ali
entre setembro, outubro e novembro, né, que é essa época um pouco mais de transição.